Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim gravar um vídeo que eu não sei porque até hoje eu não gravei. Eu parei pra pensar que eu nunca tinha contado isso aqui e eu decidi vir contar porque eu falo muito sobre a minha vida nesse canal, sobre a minha vida como cristã. As opiniões que eu mostro aqui, tudo que eu mostro tem o viés da minha vida espiritual, porque tudo que nós fazemos reflete isso, e a vida espiritual está em tudo, né? Ela não pode ser colocada à parte de nada. E eu decidi vir aqui contar o meu testemunho para vocês, a minha conversão, como que foi. Acredito que a maioria não sabe, porque o máximo que eu dei, acho que foram algumas informações esparsas em um vídeo aqui e acolá. E hoje eu vim trazer esse vídeo completo mesmo para dizer para vocês como que foi. Também houve uma mudança de igreja, né, de denominação nesse processo. E aí eu vim contar tudo para vocês. Eu espero que vocês gostem. E sobretudo, que vocês sejam edificados com esse vídeo. Bem, hoje, no momento desse vídeo, eu tenho 23 anos. E a minha conversão aconteceu quando eu tinha aproximadamente 18 anos. Eu não me lembro muito bem ao certo, mas eu acho que eram 18 anos que eu tinha. Bom, então vamos para o panorama geral. Eu nasci num lar cristão, eu fui criada dentro da igreja, eu nasci na igreja. Nasci no hospital, né, gente? Mas tô querendo dizer que desde recém-nascida meus pais me levam à igreja. E bem, a título de curiosidade, eu era da Congregação Cristã no Brasil. Eu fui criada e cresci dentro dessa denominação. Mas a minha conversão mesmo aconteceu quando eu tinha 18 anos. Então, eu sei que tem muitas pessoas que nascem e crescem dentro da igreja e crescem ouvindo e sabendo das verdades do Evangelho e não tem uma noção exata de quando se converteu, porque esse processo é todo ao longo da vida. E, enfim, esses são casos muito felizes, né, de pessoas que desde muito cedo entendem a verdade do Evangelho e se arrependem e confessam seus pecados a Cristo. Não foi o meu caso. Até os 18 anos eu não entendia, eu sempre estava na igreja, assim, só pra dizer pra vocês que eu nunca tive uma fase desviada, assim, eu não saí da igreja em nenhum momento, nunca parei de ir, não tive crises, assim, acho que em algum momento da adolescência eu tive as reflexões que eu acredito que todo mundo tem na vida, né, de várias coisas, de se questionar, porque você é criado dentro de uma doutrina e ouvindo determinadas verdades, e aí você se questiona, mas será que isso é verdade? Mas e o que eu aprendo na escola? Porque existe aquele conflito que parece que é existente entre fé e ciência, mas não deve existir, na verdade a ciência prova tudo que o cristianismo diz, até hoje tudo que a ciência conseguiu provar é aquilo que a Bíblia nos fala. Eu recomendo você, que talvez esteja confuso em relação a isso, assistir o pastor Adalto Lourenço, que ele vai falar muito sobre fé e ciência, sobre como essas duas coisas não andam separadas e sim juntas, e como elas devem andar juntas, e como é bonito que elas andem juntas. Então assista aos vídeos dele, que você com certeza vai ser edificado. Mas como eu estava dizendo, essa não era a minha verdade, assim, eu não entendi isso logo de cara, logo tão cedo. E eu tava comentando isso, né, que eu tive só esses questionamentos que nunca me levaram a um lugar mais profundo, assim, foram questionamentos rasos, nunca me abalei tanto com isso, então nunca tive uma crise de fé, tipo, nossa, não tô acreditando mais em Deus. Nunca aconteceu isso, eu sempre acreditei em Deus, mas o meu acreditar era um acreditar muito raso, muito vago, muito superficial, eu não tinha relacionamento, eu não tinha intimidade com Deus. E eu sinto, eu vejo hoje que o que eu sentia naquela época era como se fosse um medo, sabe? Eu meio que ia para a igreja e eu fazia o que precisava fazer, acho que por uma questão de temor. Eu não entendia o temor com o sentido exato. Eu entendi o temor como se fosse medo mesmo. Eu acho que tudo que eu fazia ou eu deixava de fazer não era por amor a Cristo, era por medo mesmo. E eu acho que muitos evangélicos talvez
vivam nisso, e é terrível porque isso é não conhecer realmente as boas novas de Jesus Cristo, isso é não ter intimidade com Deus, porque quando você vive o Evangelho, você não se abstém de coisas, ou você não faz coisas porque você tem medo, você faz ou deixa de fazer porque você ama Cristo sobre todas as coisas, e tudo isso não te pesa mais, porque tudo isso fica abaixo. Amar a Deus é muito mais valioso para você, é muito mais gratificante, é muito mais feliz do que qualquer outra coisa que você pudesse fazer antes, ou que agora você se abstenha, enfim. E eu sinto que naquela época era isso que eu fazia. Gente, acabou a bateria da câmera e eu precisei editar um vídeo, então eu vou voltar aqui. Eu acho que eu lembro de onde eu parei. Acho que eu tava dizendo que eu ia pra igreja e eu fazia as coisas ou deixava de fazê-las pensando primordialmente em algo como medo. Bom, e depois de um tempo, graças a Deus, as coisas mudaram. Então, como eu disse, eu nunca tive uma fase ateia, eu nunca tive uma fase em que eu saí da igreja. Algumas pessoas durante a graduação entram em muito conflito. Eu não tive esse conflito, foi na graduação que o Senhor me converteu, na verdade. Bem, então é isso, eu não conhecia bem o Evangelho, eu não conhecia as Escrituras, eu não conhecia nada, gente. Eu conhecia os versículos famosos. Eu não conhecia nada, gente. Eu conhecia os versículos famosos, o Salmo 23, o Salmo 91. Eu lia com muito pouca frequência a Bíblia e eu realmente não tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu não entendia coisas como por que Jesus precisava ter morrido na cruz por nós, sabe? Eu entendia que as pessoas diziam que era pelos nossos pecados, Jesus morreu na cruz por nós, mas eu não entendia por quê. Por que ele precisou morrer por nós, assim, qual que era a necessidade? E isso é um nível muito sério, né? Você não saber, enquanto cristão, por que Jesus morreu na cruz é um problema muito sério mesmo. E as coisas começaram no ano de 2015, mais ou menos, 2016, quando eu tinha uns 18, 19 anos. E uma amiga minha muito querida, que foi muito usada por Deus nessa época na minha vida e me ajudou muito, a Rebeca, ela me mandou um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos, que eu até então não conhecia, nunca tinha ouvido falar, eu não ouvia pregações na internet, eu não lia nada, assim, eu era a famosa crente do domingo, assim, eu ia domingo pra igreja, sábado também, e era isso, vida mesmo de comunhão, vida espiritual com Deus, eu não tinha. E aí ela me mandou esse vídeo, e como eu não costumava ver, mas como era ela que tinha mandado, eu vi. Então assim, olha como Deus usa as pessoas. Provavelmente se fosse alguma outra pessoa que eu não tivesse tanta afinidade, que eu não tivesse tanta confiança, enfim, eu não teria visto. E ela também era da minha igreja, da Congregação Cristã no Brasil, e eu decidi ver, assim, pela proximidade que nós tínhamos, né? E é nisso que eu fico pensando, nesses pequenos detalhes, que se fosse uma postagem aleatória, se tivessem me mandado esse vídeo no Messenger, no Facebook, uma pessoa que, sei lá, eu não converso, eu com certeza não teria visto, mas Deus sabe muito bem o que ele faz, ele sabe muito bem quem ele usa, e Deus é perfeito. E ela me mandou, eu não lembro qual vídeo era, eu não lembro qual que era o tema, mas eu fiquei muito impactada, porque eu nunca tinha visto uma pregação expositiva em que realmente o pregador abre a Bíblia e ele explica teologicamente, assim, todos os versículos, etc. Não tinha visto, então eu me deparei com uma circunstância nova. Eu me deparei com um pastor que era muito didático, que o reverendo Augusto Nicodemos é muito didático, além de expositivo, e com uma mensagem que eu entendi claramente. E aí eu gosto de deixar claro nessas circunstâncias que, apesar de ser um homem extremamente utilizado por Deus, de ser uma bênção, de ser muito inteligente, de ser consagrado mesmo, a gente percebe consagração na vida do reverendo Augusto Nicodemos, apesar de tudo isso, não foi a explicação dele que me moveu, não foi a explicação dele que me fez entender o Evangelho. Que fique muito claro que foi o Espírito Santo que tocou no meu coração, porque eu não quero que com esse vídeo possa parecer que eu tô enaltecendo alguém, porque eu não tô. Eu sei que todas essas pessoas foram instrumentos de Deus, não foram elas que me converteram, não foram as coisas que elas me disseram, elas foram usadas por Deus num
momento em que ele queria me converter. E é nisso que eu acredito piamente e que eu sei que é, né? Foi o Espírito Santo que me converteu e ele usou dessas pessoas. Ele poderia ter usado de qualquer outra, não precisava ter sido Reverendo Augusto Nicodemos, poderia ter sido qualquer outro, poderia ser em qualquer lugar, mas ele quis que fosse assim. Eu tenho plena ciência de que ele quis que fosse assim. E eu fiquei fascinada, eu ouvi coisas que eu tinha ouvido durante a minha vida, né, verdades sobre a Bíblia que me eram passadas, mas eu nunca tinha entendido com clareza, e de repente eu passei a entender, e pra mim foi um divisor de águas, porque eu lembro de parar e pensar, é isso? E assim, eu não lembro qual que era o conteúdo da mensagem, mas eu me lembro de ter essa clareza de pensar, eu não acredito que era isso o tempo inteiro. Que é a iluminação dada pelo Espírito Santo mesmo, gente. É quando o Espírito Santo decide que você vai se converter. É por isso que se chama graça irresistível, porque a partir do momento em que ele te chama, você não pode dizer não. É por isso que eu não acredito em aceitar Jesus. Eu não aceitei Jesus naquele momento. Foi ele quem me aceitou. Foi ele quem me tirou do lodo, da lama que eu estava. Foi ele que me trouxe para a luz. Foi ele que me evidenciou, que me mostrou o evangelho. Então eu não acho que seja possível que Deus te chame e você simplesmente possa recusar. Se você recusa ou se você diz que nunca aceitou Jesus, é porque ele nunca te chamou, é porque ele nunca te alcançou com a sua graça por vontade dele, porque a partir do momento em que ele decide fazer isso, não há como você resistir. Dizer que você pode resistir ao chamado de Deus é basicamente dizer que Deus é incompetente no seu chamado. Ele não chama de maneira forte o suficiente, porque se eu sou humana e eu sou capaz de resistir a um chamado de Deus, bom, então tecnicamente Deus não tem um chamado tão forte assim, e eu simplesmente não consigo acreditar que isso possa existir. Por isso, vocês não vão me ver usando aqui nesse vídeo sentenças como eu aceitei Jesus, porque não é esse o caso. Se há essa aceitação, é porque ele me aceitou primeiro e então ele permitiu que eu o aceitasse. Mas, voltando, eu vi esse vídeo e depois eu fiquei muito intrigada e eu quis ver outros. Então eu comecei a ver os vídeos relacionados, eu comecei a procurar mais pregações dele. Essa minha amiga também me mandava pregações de outros pastores também. Depois de um tempo ela me mandou, eu lembro do Josemar Bessa. E também tem do Hernandes, mas acho que o Hernandes eu descobri sozinha, o Hernandes Dias Lopes, que também é muito abençoado. E aí eu conheci a fé reformada. E eu não sei se todos me entendem quando eu vou dizer isso, mas eu falo da fé reformada em relação à reforma protestante mesmo. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, nesse vídeo. Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, sobre calvinismo, sobre arminianismo. Eu não quero falar sobre isso agora, porque eu sei que existem pontos divergentes, e eu não quero entrar nesse mérito, porque o meu objetivo nesse vídeo é contar como eu me converti, né? E então eu posso fazer isso em um outro vídeo, mas eu quero que esse aqui seja puramente para dizer o que aconteceu comigo. Então eu não quero entrar nesses méritos mais teológicos do que uns acreditam ou do que outros não. O meu ponto de vista é o ponto de vista a partir de Calvino, então eu sou calvinista e eu sei que muitas pessoas que me assistem aqui podem ser arminianas, que têm, né, um ponto de vista diferente, e tem muitas pessoas que vão olhar para isso e vão pensar naquela passagem de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e não tem nada a ver com isso, gente. Eu acho muito... De verdade, eu acho uma falta de interpretação muito grande você olhar para isso e dizer que é como se você estivesse excluindo Cristo e você estivesse entrando no time de Calvino ou de Armínio, sabe? Não é isso, é simplesmente uma expressão para dizer qual que é a sua interpretação da Bíblia. A sua interpretação é a interpretação de que nós temos livre-arbítrio, é a de que não tem, e a partir disso as pessoas se localizam. Todos continuam sendo de Cristo, tá tudo bem, não fiquem criando coisa, porque eu ouço muito isso. Eu falar a palavra calvinismo, arminianismo, brota alguém, sei lá, do chão dizendo que isso daí tá errado, porque, enfim, vocês estão venerando ou falando de homens, e não tem nada a ver com isso. É simplesmente dizer.
dizer qual que é a sua interpretação bíblica. É como dizer se você é cessacionista, se você não é, se você acredita, né, na continuação dos dons espirituais, se você não acredita, enfim. É simplesmente uma palavra para definir isso, para definir qual que é a sua interpretação a respeito desse ponto da Bíblia aqui. Ah, minha interpretação é essa. Pronto, acabou. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Mas então eu conheci a fé reformada e eu comecei a me deparar com as verdades do Evangelho, eu comecei a de fato entender, eu entendi por que Jesus tinha morrido por mim, eu não entendia por que ele precisava ter morrido, eu não entendia o tamanho do meu pecado. Isso é muito crucial e muito trágico. Você não entender o tamanho do seu pecado. Você só passa a sentir que você precisa de um Salvador. Você só entende que você precisa de um Salvador quando você entende quão pecador você é. Porque se durante o seu dia a dia você se vê como uma pessoa que não comete pecados, você nunca vai achar que precisa de um Salvador. Para que você precisa de alguém que vai remir os seus pecados se afinal você quase nem comete? Então, o primeiro de tudo é o arrependimento. Você precisa entender o tamanho do seu pecado. E foi isso que aconteceu comigo. Eu que achava que eu não era assim, eu cometia um erro ou outro ali. E depois é uma verdade assim, tão absoluta que te desmancha. Porque você olha pra si e pensa, meu Deus, eu tava no lodo, sabe? Eu tava na lama, sem enxergar o meu próprio pecado, sem enxergar as coisas que eu fazia, os pecados ocultos da minha alma, do meu coração, as coisas que eu faço no meu dia a dia com frequência e que eu nunca me dei conta de que era um pecado, sabe? E aí eu comecei a me deparar com tudo isso e foi um arrependimento. Eu realmente não me lembro do dia, eu não me lembro quantos anos eu tinha, eu não acho que foi num dia específico assim, tipo, hoje me dei conta, foi um processo. A minha conversão foi um processo, em meio a assistir tudo isso, enquanto eu assistia aos vídeos, eu ia pensando, meu Deus, ia vindo aquelas luzinhas, sabe? E com tudo isso eu ia vendo o tamanho da minha miséria. Até então eu nunca tinha entendido o tamanho da minha miséria. Eu nunca tinha entendido por que eu precisava tanto de um Salvador. Eu nunca tinha entendido o conceito de paraíso, eu nunca tinha entendido o conceito de condenação, o conceito de eleição. Para mim era tudo isso muito vago antes, e Deus começou a fazer isso claro na minha cabeça, tudo começou a fazer muito sentido. Eu caí num arrependimento profundo, porque eu realmente não me via essa pecadora miserável que eu sou. Eu não via como que eu precisava de Jesus na minha vida. Eu era o típico clichê, assim, eu preciso de Jesus porque todo mundo precisa, mas por quê, sabe? Eu não entendia por quê, eu não entendia o porquê de um relacionamento íntimo com Deus. Eu orava como quem faz uma lista de supermercado, então eu tinha aqui minha listinha de petições, no final eu agradecia, uma oração distante que não contemplava Deus como meu pai, como meu amigo, como meu Senhor. Era muito frio, eu não sei explicar o que era, mas era horrível, não era uma vida espiritual, nem aqui, nem em lugar nenhum. E então, quando eu conheci as verdades do Evangelho, as boas novas, quando eu me deparei com a fé reformada, eu decidi que eu não conseguiria ficar na igreja que eu tava. E eu não quero fazer esse vídeo para falar sobre igreja, nem nada disso. Eu só quero falar como que foi isso pra mim. Quando eu comecei a ver os vídeos, eu realmente comecei a ir mais ainda pro culto, porque aí eu tava entendendo e eu pensava, nossa, quero ir pra igreja. Então no começo foi muito bom, eu continuava indo aos cultos, tudo, e eu não achava nada conflitante. Mas depois de um tempo, como a congregação cristã no Brasil não se denomina uma igreja reformada ou algo nesse sentido, ela é bem neutra nesse sentido, eu comecei a sentir muita falta disso que eu via, né? Dessa clareza
dessa pregação expositiva, assim, né? E as igrejas têm maneiras diferentes, né, de pregar. Todas as igrejas, a igreja batista tem uma visão diferente, uma maneira diferente, a igreja presbiteriana, a congregação, as comunidades, enfim, as igrejas se portam de maneiras diferentes. E eu pensei muito, 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 muito antes de tomar essa decisão. Eu chorei muito, eu orei muito, muito a Deus, muito. Eu pedi muita guia do Espírito Santo, pedia muita mesmo, muita. Eu orava constantemente a respeito disso. Eu orava para eu não querer sair, porque eu sabia que querer sair ia me dar um desconforto, ia gerar, enfim, muitas coisas, porque eu cresci nessa igreja, então toda a minha família, todo mundo, então é algo desconfortante, né? Você sair de onde você tá, enfim, deixar todo mundo, é algo triste, assim, é uma separação até, né? E você tá sempre ali em comunhão com a sua família, com todos os irmãos. Então não foi uma decisão fácil, eu não tomei essa decisão do dia pra noite, eu não fui no impulso do momento, eu orei muito a Deus, muito. Na época eu namorava também um rapaz que era da congregação também, e também tinha esse empecilho, porque tinha tudo isso, né? Eu comecei o relacionamento sendo da mesma igreja, e aí de repente eu me vi numa circunstância em que eu tava mudando, e isso também ia afetar a vida dele de uma maneira ou de outra, não tinha como não afetar, então eu também pensava muito nisso. E, gente, foi muita, muita oração mesmo, assim, foi muito joelho no chão, foi muito choro com Deus, eu e Deus sozinhos, assim, até que não deu. Eu sentia claramente que o Senhor estava me movendo para outro lugar, e eu perguntava muito, mas por que, Senhor, né? Por que eu não consigo? Por que eu não posso ficar aqui? Por que eu não posso me sentir em comunhão aqui, onde eu já tô? É tão mais fácil, eu tenho todo mundo tá aqui comigo, eu cresci aqui dentro. E eu sentia um incômodo muito grande do Espírito Santo, e eu ficava... Foi um momento de muita dúvida, de muita luta na minha vida, porque... Ao mesmo tempo, eu ficava pensando, será que eu tô sendo levada pelo impulso? Será que eu tô vendo os vídeos e aí eu gosto desse pastor específico e eu acho que eu vou aprender sempre assim? E na verdade não é isso, sabe? Na verdade é só porque eu gosto da maneira como ele prega e aí eu me sinto em comunhão e aí talvez eu acho que todo lugar vai ser assim e não vai. E eu tinha muito medo de estar cometendo um grande erro, de estar colocando todo mundo, né, nessa separação, nesse sofrimento, a troco de um impulso meu, sabe? A troco de um negócio que eu não sabia. Então eu orei muito mesmo, e só Deus sabe o quanto, assim, eu chorava muito sozinha pensando nisso. E eu decidi um dia, era um sábado à noite, e eu não tava aguentando. Gente, foi uma época, a época da minha conversão foi uma época em que, quando eu entendi o que o evangelho era, eu tava extremamente sedenta, sabe? É o primeiro amor mesmo, e eu tenho tanta saudade do primeiro amor, que é esse primeiro amor que você tem com Cristo, quando você entende e você fica sedento. Eu lia o tempo todo, eu baixava a pregação, eu ia ouvindo no serviço, eu ia vindo no caminho do serviço, né, no caminho da faculdade, quando eu tinha aula livre, todo tempo livre que eu tinha, eu ficava buscando saber mais, porque eu não conhecia, era um livro novo, esteve sempre ali na minha frente, minha vida inteira a Bíblia, e eu nunca tinha entendido, e de repente ela tinha se aberto para mim, e eu fiquei deslumbrada, assim, deslumbrada com o amor de Deus, deslumbrada em como Deus é perfeito, em como Ele fez tudo perfeito, deslumbrada com a vida, com a obra de Jesus. E eu fiquei assim por mais de um ano. Então demorou acho que 2 anos para eu conseguir tomar essa decisão de realmente mudar de igreja. E foi uma decisão muito difícil mesmo. Então teve esse sábado à noite que eu estava em casa e eu tinha ouvido pregações. E era meia-noite, e no dia seguinte, na congregação, no domingo de manhã, tem um culto de jovens.
Então eu deveria ir ao culto de jovens nesse dia, que era o que eu sempre fazia aos domingos de manhã. E eu pensei só em ver qual que era o endereço da igreja presbiteriana lá em Maringá, que era onde eu morava. E aí eu vi que ficava numa avenida lá específica, e eu pensei, eu vou amanhã, eu vou colocar meu celular para despertar. Eu vi que começava 9 horas a escola bíblica dominical, 9 horas, 9 e meia. Ai, gente, não lembro. É porque aqui em Mococa é outro horário e agora eu tô confusa. Eu acho que era 9h30. Acho que era 9h30. E aí eu vi o horário e eu pensei, vou colocar meu celular pra despertar e eu vou. E aí eu acordei e fui. Era a primeira escola bíblica dominical. Eu nunca tinha ido, eu nem sabia o que era uma escola bíblica dominical. Então eu cheguei na igreja e todo mundo tava. É justamente um tempo de estudo, né? Por isso que se chama escola. Então a gente tem os livrinhos, né, de estudo específico. Então é um momento muito gostoso em que a gente louva, a gente canta, a gente aprende, a gente pode fazer perguntas enquanto o pastor está explicando, né? Porque o culto mesmo, o culto de adoração a Deus é à noite. Esse momento é um momento de estudo, é uma escola e é muito gostoso. Então eu cheguei lá e me vi numa situação em que tava todo mundo, enfim, fazendo perguntas. Eu achei fantástico, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. E eu fiquei tipo, nossa, pode fazer pergunta então? E eu tinha muitas, né? É que eu não fiz, porque eu tinha muita vergonha e foi o primeiro dia que eu cheguei na igreja, então eu não fiz nenhuma. Mas eu fiquei fascinada com o fato de poder fazer pergunta. E eu senti uma paz tão grande, tão grande, tão grande. Eu sentei naquele banco e era inacreditável. A sensação era de que eu tinha estado ali a minha vida inteira, que era como se aquele lugar fosse meu. E eu sou uma pessoa que, embora não pareça, eu sou bastante introspectiva. Então, pra eu conseguir me dar bem em algum lugar, me dar bem com as pessoas, eu preciso me sentir muito à vontade mesmo. E isso é muito difícil de acontecer logo de primeira. E foi de primeira. Eu cheguei e sentei e comecei a assistir, e quando chegou no final, que eu pensei que eu precisava ir embora, eu chorei, eu fiquei chorando, porque eu queria muito aquele sentimento pra sempre, sabe? De se sentir aqui, eu realmente estou em comunhão e eu consegui entender, e era isso que eu queria, e é aquele sentimento de eu sempre estive aqui, este lugar sempre me pertenceu e eu não sabia. Parece que era aqui que eu precisava ter estado sempre e eu não estive, sabe? Então foi esse sentimento, e eu fiquei muito triste porque era esse o meu medo. Eu acho que eu tava muito mais conformada com ir e pensar, talvez eu vá e nem goste, e tudo bem aí, sabe? Porque daí eu não vou gostar e eu não vou precisar passar por tudo isso. Mas quando eu vi que eu estive em comunhão e quando eu senti que aquele era meu lugar, aí acabou pra mim, porque eu simplesmente tive a certeza, eu não vou conseguir sair. Esse é o meu lugar. Eu tive certeza no meu coração que era ali que Deus me queria. E pra mim foi uma luta na hora, porque eu queria muito, eu tava muito feliz, eu queria fazer a vontade de Deus, e eu pensei, vou ter que passar por um processo que é muito difícil, é uma ruptura, né? Mas foi assim. Não foi fácil, não foi um processo tranquilo, não foi um processo indolor, foi muito doloroso, foi muito difícil me ver rompendo tudo isso, me ver, enfim, chateando até pessoas, mas eu sentia que se eu fizesse o contrário, isto é, se eu permanecesse onde eu estava, eu simplesmente estaria priorizando qualquer outra pessoa menos Deus. E tudo o que me importava naquele momento era fazer a vontade do Senhor. Não importa se eu perdesse todo mundo, né? A única coisa que nós não podemos perder é Cristo. Não tem como você viver sem Cristo. E era isso que me consolava todos os dias. Eu pedia muito consolo de Deus, muito consolo do Espírito Santo para poder passar por tudo isso. E foi muita graça de Deus. Foi muita graça imerecida, porque eu sinto que é onde eu pertenço, né? Eu não sei se eu falei, mas é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu acho que eu deixei implícito, né? Não sei se é porque eu já falei em outros vídeos, mas enfim, foi pra lá que eu fui. Desde então, e depois desse dia,
Eu continuei indo em alguns cultos da congregação, mas todo final de semana que eu podia, eu ia à igreja presbiteriana, que era lá que eu realmente queria ficar, que eu me sentia em paz com Deus, que eu sentia que era o que Ele queria pra mim. E foi assim, gente. E eu nunca tive tanta paz na minha vida como nesse período em que eu estava passando por esse processo de mudança de igreja, porque apesar de todos os conflitos, a paz que reinava no meu coração era a paz de saber que eu estava fazendo o que o Senhor queria para mim. E é indizível, é simplesmente inexplicável saber que você pode estar no poço, nas prisões, como Paulo, é com certeza o que Paulo sentia, né? Com uma diferença circunstancial de que, obviamente, ele sofreu muito mais do que eu, e é muito injusto fazer esse tipo de comparação. Mas só tô querendo dizer que, com certeza, é esse sentimento, né? O sentimento de que, ainda que você sofra prisões e qualquer coisa onde você estiver, a presença do Senhor, saber que a presença do Senhor está contigo, é muito melhor do que qualquer palácio ou qualquer felicidade, sabendo que Deus não está aprovando os caminhos que você está tomando. Então era essa paz, era essa felicidade que reinava no meu coração, mesmo quando tudo ia mal. Eu me lembro de dias em que o panorama geral estava tudo muito ruim, estava tudo nebuloso, e eu chorava de alegria por saber que eu tinha encontrado o meu caminho com o Senhor, porque eu pensava, eu poderia nunca ter enxergado, mas a graça me alcançou, e essa é a maior boa notícia que você pode receber. Você recebe duas, a pior e a melhor ao mesmo tempo. A pior, que é você é um pecador miserável que merece ir pro inferno, e a melhor, você não vai, porque Deus achou graça em te salvar pela graça dele, não pelos seus méritos, não porque você fez algo que merecesse isso, não porque você foi bonzinho e aí, eu vou chamar a Samara porque ela tem sido boa, Deus não é o Papai Noel. E essa história é incrível, eu amo essa história porque é a minha história de conversão e é a história de como Deus me chamou, é a história de como Deus converteu meu coração. E aí foi assim, eu continuei indo à igreja presbiteriana. Aí eu continuei realmente indo pra lá e depois parei totalmente de ir à congregação, então eu comecei a ir só lá. E aí passei um ano inteiro indo sempre em todos os cultos que dava, nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos também para os jovens, em tudo, e aprendendo muito, e falando com o meu pastor as coisas, e aprendendo muito mesmo. Foi um ano de muito aprendizado, um ano de pura misericórdia do Senhor, como todos, né? E aí no final deste um ano inteiro que eu passei aprendendo, que foi o ano de 2018, eu decidi fazer a minha profissão de fé para me tornar oficialmente membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu já era batizada, eu me batizei na outra denominação e, né, o batismo é um só. Eu acredito piamente nisso, a menos que, enfim, você tenha crido em verdades muito diferentes, no caso, inverdades. E aí, realmente, você precisa se batizar de acordo com o Evangelho. Mas eu já era batizada, então o que eu precisava era fazer a minha profissão de fé para declarar publicamente. E eu fiz. E aí eu fiz a minha profissão de fé em dezembro de 2018. Eu também já estava namorando o Caio, meu marido, nessa época, que nasceu na igreja presbiteriana, então ele também me ajudou muito, muito, muito nesse processo, me ensinou muita coisa. Foi realmente uma dádiva, uma graça merecida do Senhor na minha vida. E foi assim que eu me converti. Foi nesse processo, não foi do dia pra noite, não foi nada que talvez parecesse mágico, mas eu considero sobrenatural, porque é impossível que uma pecadora como eu alcance ou veja a graça de Deus sem que Ele tenha me mostrado. E toda vez que o Senhor decide se mostrar a algum dos seus eleitos, isso é sobrenatural, isso é obra divina, isso é festa nos céus. E era isso que eu queria falar, essa história linda da minha vida,
de como de como Deus me alcançou e me tirou do meu pecado e me fez me arrepender deles e me chamou. Se eu posso fazer esse vídeo hoje é puramente pela misericórdia de Deus, é puramente porque o Senhor é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, muito mais do que eu mereço, até porque eu não mereço nada, mas Ele me dá por graça. É isso, gente. Esse vídeo é muito especial pra mim e eu nem sei porque que eu nunca gravei antes, mas eu só pensei em gravar hoje. Isso com certeza também é obra de Deus e é plano dele e é o momento dele, o momento que ele quis que eu fizesse isso. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acharam, eu acho muito legal ler isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar em gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhuma notificação e me segue no Instagram, que é @samarachieli, lá eu compartilho muita coisa legal que talvez você se interesse. Tá? É isso, eu espero vocês no próximo vídeo, um beijo e até lá!